Oi pessoal, hoje o vídeo não vai ser um vídeo de entretenimento. Estou gravando esse vídeo, é uma terça-feira. Eu nunca achei que eu ia gravar um vídeo assim, nunca. E ocorreu um acontecimento comigo que não foi muito agradável. Esse caso ocorreu no domingo, dia 20, já fazem o que, uns 2, 3 dias aí, mais ou menos 10 horas da manhã. Esse vídeo, ele serve como um desabafo pelo descaso que foi tido pela organização desse hotel. Eu não tenho provas, né, concretas pra poder fazer qualquer coisa, por isso que eu não tive forças pra fazer nada. Então por isso que essa é a única forma de eu poder alertar sobre esse descaso e também fazer algo com o que foi acontecido, né? Porque, como vocês vão poder ver aqui na minha conversa, não foi feito nada. Eu fui pra Aichi esse final de semana, fui pra Nagoya. Eu ia passar o final de semana lá no domingo. Eram quase 10 horas, mais ou menos, e eu saí do quarto do hotel com meu namorado e a gente foi lá pra casa de banho, né? A casa de banho do hotel, ela é dividida entre homens e mulheres, e ele foi comigo e a gente meio que se despediu lá. Eu fui pra ala das mulheres, ele foi pra ala dos homens. Então, eu vi que não tinha quase ninguém, ela tinha uma pessoa, dava pra ver já na entradinha ali que tinha o sapato de alguém lá, então quer dizer que alguém tava usando aquele banheiro, certo? Eu entrei, né, naquela parte onde você se troca, né, deixei as minhas roupas, minhas coisas ali no armário, tranquei e entrei no banho. Foi muito rápido o meu banho, na verdade, foi uns... não foi nem 10 minutos, foi tipo uns 6 minutos no máximo, porque eu não tinha lavado o cabelo, eu só lavei o corpo mesmo, entrei um pouco na banheira e depois de 3 minutos na banheira eu saí e eu vi que tinha uma mulher lá. Ela aparentava ter mais ou menos uns 40 anos. Pra quem não sabe, antes de você entrar na banheira do ofurô, você precisa se lavar. Quando eu entrei lá, a mulher ainda estava se lavando e mais ou menos depois de um tempinho ela entrou e eu entrei logo em seguida dela na banheira e ela também ficou uns 3 minutinhos e saiu. E eu saí, acho que 1 minuto, 2 minutos depois dela, foi muito rápido. Quando eu saí, eu vi que ela, pela porta, assim, é uma porta translúcida, né, que reparte a área de tomar banho e a área de se trocar, é uma porta um pouco translúcida, e eu vi que ela tava se trocando, né, então meio que eu esperei ela colocar o roupão, né, pra eu também me mover pra aquele quarto. E, na verdade, você não precisa levar uma toalha pra essa área de banho, mas eu não sei porquê, eu levei a minha toalha. Geralmente as pessoas levam, sei lá, uma toalhinha bem pequenininha ou não levam nada, né? Porque não precisa, né? Você pode se enxugar na área de se trocar também. Só que eu levei a toalha de corpo grande e eu já comecei a me secar antes de entrar no quarto onde se trocava. Então, quando eu entrei no quarto onde se trocava, eu meio que já comecei a colocar a toalha no corpo, enrolar, né? E logo que eu fui pegar minhas coisas no locker, essa moça se sentou onde seca o cabelo, né? Tem um espelho ali, tinham 3 assentos, 3 lugares pra você meio que fazer seu skincare, secar o cabelo, né? Usar ali o espelho. E ela sentou lá, né? E eu comecei a pegar minhas coisas e eu não me troquei, não pus o roupão do hotel logo de cara que nem ela fez. Eu fiquei na toalha porque eu sabia que eu ia suar um pouco mais pra depois eu trocar o roupão. E eu peguei umas coisas minhas, né? Eu deixei umas coisas no locker, peguei umas outras coisas e fui sentar lá onde, nessa área que tem um espelho, né? Fui sentar lá onde tem um espelho e ela sentou em um assento, aí tinha mais um vago e aí eu sentei no último. Esse assento que ela tava dava de frente para uma porta de emergência, uma porta trancada, né, de emergência, dava de frente. E ela começou a secar o cabelo. E aí eu comecei a fazer um skincare lá básico, né? Eu só passei um negócio mesmo, e aí eu percebi que eu não tinha pego outras coisas. E eu falei assim, vou deixar pra terminar meu skincare, terminar minhas coisas lá no quarto. Então o que eu fiz? Eu peguei minhas coisas, falei, vou colocar o roupão do hotel pra poder ir pro quarto, né? Peguei minhas coisas, quando eu levantei daquela cadeira e fui em direção ao armário pra pegar o resto das minhas coisas, me trocar, nessa hora eu levei um susto. Nossa,
como fala, eu olhei pra minha esquerda naquela saída de emergência e a porta estava totalmente aberta. Não só estava totalmente aberta, como tinha duas pessoas, dois homens, olhando pra dentro desse quarto onde é para as mulheres se trocarem. E tipo assim, não é que a porta tava um pouquinho aberta, a pessoa só viu e fechou. Não, ela tava totalmente aberta. Passou uns 2 segundos ali que a pessoa me viu, eu olhei pra... Teve esse tempo, sabe? Teve o tempo de eu olhar, ver quem era, reconhecer o rosto e olhar para as pessoas, e olhar pra pessoa, sabe? Os olhos se encontraram, teve esse tempo. Como eram dois caras, um deles eu percebi já de cara que era um funcionário do hotel, né? Tava de máscara, mas dava pra reconhecer, porque tava com uniforme, tava com crachá, né? E o outro estava agachado, estava meio que posicionado e estava segurando o celular. E ele não estava segurando o celular de qualquer jeito, ele estava assim, apontando para dentro desse quarto, onde a gente tinha que se trocar. Na hora que eu vi isso, eu entrei em choque, eu não consegui fazer nenhum outro tipo de reação. Comecei a tremer mesmo. E a mulher, ela estava secando o cabelo. Por isso que eu acho que eu não ouvi nada abrindo a porta, sabe? Nenhum barulho desse. Mas o secador, ele não tem... Ele é fraco, né? Esses secadores de hotéis, eles não são muito fortes, né? Então, se tivesse uma pessoa lá conversando, falando, chamando, né? Chamando, olha, a gente tá entrando, né? Eu ouviria. Eles viram, né? Que eu tava ali, né? Só que eles não fecharam super rápido, né? Tipo, nossa senhora, eles não fecharam super rápido na hora. Eles foram fechando super devagar. Tipo assim, teve um tempo ali, não foi... Vou dar uma olhadinha pra ver se tem alguém aqui dentro, sabe? Não foi isso. Eles sabiam que tinha alguém ali e continuaram fazendo o que eles estavam fazendo. Nessa hora, a mulher que tava secando o cabelo, ela parou de secar, ela olhou pra mim, né? Com muito estranhamento. Ela levantou, aí eu que falei com ela, Saki, hito ga imashita yo né? Tinham pessoas ali, né? Aí ela falou assim, sou desu ne, futari imashita yo né? Tinham duas pessoas, né? Aí eu falei, tabun jugyoin-san desu ka né? Hotel no hito desu yo né? Uma pessoa do hotel, né? Aí ela falou, tabun sou desu né? Koko kara deta hoga ii desu né? Melhor a gente sair daqui, né? Eu fiquei tremendo, eu peguei minhas coisas e fui me trocar na parte onde tem o toalete, né? Que é uma portinha que dá pra você trancar e tal. E eu consegui sair de lá. E a mulher saiu junto comigo. Nossa, eu tava tremendo nessa hora, tipo, não conseguia sair nenhuma voz. E eu não tinha a noção de que essa saída de emergência, ela dava pro corredor normal, da onde a gente veio, da onde a gente entrou. Então, quando eu saí desse lugar, eu dei de cara com eles. Eles estavam ali, naquele mesmo lugar. E meio que quase na mesma posição. Tanto que quando eles tinham fechado a porta, eu ainda tava ouvindo uns barulhos de que eles ainda estavam lá. Então, tipo assim, eu fiquei pensando, o que tá acontecendo? Nossa, parecia algo tão absurdo que parecia uma cena de filme, sabe? Parecia que era uma televisão ali. Porque não parecia ser real. Quando eu tava saindo com a mulher saiu na minha frente e eu saí atrás dela. Eu olhei que eles estavam ali, eu falei, mano, e agora? Tipo assim... Eu preciso falar alguma coisa, né? Só que na hora a gente fica tão sem força, acho, né? Porque, nossa, me viram. Eu tava de toalha. Mas, né? Eu poderia muito bem não estar de toalha. Porque se você for numa casa de banhos no Japão, você vai ver que esse lugar, as pessoas, elas ficam sem nada. Nada mesmo. E eu tava com toalha, né? Ainda bem. Mas assim, da mesma forma, né? Tipo, eu tava totalmente vulnerável ali. E aí... Quando eu saí junto com essa mulher, vi os caras lá. Pela sorte minha, meu namorado saiu junto comigo. Quando eu saí, ele saiu junto. Eu tava tremendo. E aí nossa, eu vi, eu olhei pra ele e falei, graças a Deus, meu Deus do céu, graças a Deus. E aí na hora eu já falei pra ele, ó, e ainda apontando ainda pra eles terem noção que eu tô falando deles, né? Tinha um cara ali me filmando, eles estavam com essa porta aberta, eles viram que eu tava ali dentro, né? E o meu namorado, ele ficou assustado, porque ele não sabia o que tava acontecendo, né? E aí, como os caras, eles viram que eu tava falando deles, eles vieram se explicar. Funcionário do hotel, era sim um funcionário do hotel, ele veio pra falar assim, olha, a gente precisou
estar aqui pra consertar a porta, a fechadura da porta, né, que não sei o que lá. Ficou falando e falou assim que o horário de banho é até as 10 horas. Passou das 10 horas, não é mais pra tomar banho. O que realmente estava escrito, que é até as 10 horas. O que eu achei que aconteceu, por ele ter falado isso, era que ele queria meio que jogar a culpa na gente, entendeu? Por estar ali no horário que não era pra estar. Porém, quando eu fui entrar no banheiro, tanto que o meu namorado tava comigo, não tinha nenhum aviso que estaria ocorrendo uma operação ali, né? Não tinha nenhuma coisa pra bloquear a entrada ou pra mostrar que ia ser feito algum serviço. E mais do que isso, não tinha ninguém pra verificar se ali dentro ainda tinha gente. Ok, talvez não fosse o horário pra entrar, porém, independente disso, não se começa a fazer um serviço com homens entrando na casa de banho de mulheres que estão ali nuas. O mínimo que poderia ser feito era uma funcionária mulher entrar pra verificar. E aí eu falei assim, mas vocês estavam gravando, vocês estavam com o celular gravando. Aí ele falou assim que precisava gravar um vídeo da fechadura da porta pra poder usar ali no concerto. Porém, o que eu achei estranho é que não estava apontando pra fechadura da porta, estava apontando ali pro quarto, sabe? Pra aquele espaço. A fechadura da porta estava ali atrás, porque a porta estava totalmente escancarada, né? Apesar de que eles tinham visto que tinha alguém ali secando o cabelo, né? Porque tava de frente pra mulher que tava secando o cabelo. Eles não precisavam nem ter abrido a porta pra ver que tem alguém ali dentro, porque dava pra ver que alguém tava secando o cabelo, né? Dava pra ouvir. E bom, foi meio que acabou por isso naquela hora. Eu tava muito nervosa, eu não conseguia pensar direito, né? Porque senão ali eu poderia ter feito muitas coisas, eu poderia ter gritado na hora que eu vi ali, né? Os dois da minha frente. Eu poderia ter falado pro cara me dar o celular pra eu conferir, eu poderia ter ali pedido o contato do cara que tava gravando, porque provavelmente a pessoa que tava com o celular era uma pessoa contratada, um terceiro, né, uma empresa terceirizada ali pra resolver o problema da fechadura, né? Eu não vou deixar claro aqui o nome do hotel, mas é um hotel muito famoso. Não vou deixar claro aqui o nome, mas eu já estava um pouco assim apreensiva de pegar esse hotel, né, de fechar uma noite lá, 2 noites, né, na verdade foram fechadas, por causa daquele caso da menina, né, da turista que passou uma noite na mesma rede de hotel, só que foi em Tóquio, e ela achou um cara embaixo da cama, né? Eu acho que essa história repercutiu bastante. E eu já tava com medo disso, tanto que quando eu cheguei no hotel eu meio que conferi tudo, conferi se não tinha ninguém embaixo da cama, obviamente. Também conferi se não tinha câmeras, né? Apesar de ser muito difícil a olho nu você identificar, né? Se eu nunca tinha visto uma, então meio que eu fiz uma checagem, mas assim, não... É difícil, né, você ter certeza. Mas então vocês devem saber dessa rede de hotéis aí que, né... Outra coisa que eu também achei que eu devia ter feito era ter pego o contato dessa mulher que tava comigo, porque depois daquela hora a gente meio que foi pros nossos quartos, né? E eu acabei nunca mais vendo ela, né? Não sabia o nome, nem contato, nada. E aí depois que eu me acalmei um pouco, eu consegui contar a história melhor pro meu namorado. Ele é japonês nativo. Então eu meio que eu tive que, né, desenrolar ali pra falar tudo direito que aconteceu, pra ele poder me ajudar. Ele ficou muito atormentado, porque isso poderia muito bem ser considerado um crime, né? Então depois de eu ter me trocado, de eu ter me arrumado, né, a gente desceu lá na recepção do hotel. E aí meu namorado me ajudou a explicar a situação e falar, né, que ele achou um absurdo, a gente achou um absurdo mesmo o que aconteceu. O discurso da mulher da recepção foi exatamente esse que eu tinha falado, que a partir das 10 horas não era pra entrar mais no banho, especialmente hoje que eles iam ter um serviço lá. E naquela hora que a gente foi perguntar, a funcionária, ela não conseguiu confirmar se houve algum funcionário que fez essa confirmação de que se havia ainda algum hóspede ali no ofurô, naquela parte toda, né? Um descaso, né, que eles fizeram, porque ela meio que jogou pra gente, né? Nossa, vocês não deveriam estar lá, né?
pra comer de conversa. A gente ainda tirou várias outras satisfações, né? Por que não tinha nenhum aviso de que haveria um trabalho sendo feito lá, né? Não tinha nada pra impedir lá a entrada, né? Fora que tinha sapatos, né, de 2 hóspedes pra fora, né? Então tinham 2 pares de sapato ali pra fora. Um dos funcionários podia muito bem ali ver, sem entrar realmente na parte de se trocar, dava pra ver que tinham hóspedes ali por ter sapatos ali fora. E fora que, né, o funcionário ele viu que tinha alguém lá e mesmo assim a porta continuou aberta, né? Então a gente falou tudo isso, só que eles não conseguiram explicar pra gente de primeira, eles não falaram nada de que isso seria resolvido, eles só falaram que iam confirmar a situação depois, né? A gente voltou no final do dia pra conversar com eles. Não mudou muito a situação, né? Eles meio que tiveram quase que o mesmo discurso. Mais tarde, a gente resolveu falar com a responsável ali do hotel, acho que era a gerente, e ela também teve o mesmo discurso, não mudou muita coisa, meio que jogou a culpa na gente mesmo de estar naquele horário. Meu namorado que falou tudo, ele que tentou... É claro que eu sei falar em japonês, só que eu tava muito nervosa e eu também não me sentia confortável, assim, de conseguir falar. Provavelmente eu ia gaguejar muito. E também porque ele sabe, né, usar as palavras, né, que ele vai ser entendido, né, sabe, das leis e tal. E ele também tava muito revoltado com a situação. Ele mesmo que falou pra gente voltar lá pra falar com a gerente e por não ter dado em nada, ele ainda ficou matutando, né, o que ele poderia ter falado. Tanto que a gente voltou no dia seguinte, que a gente foi fazer o check-out. E a gente foi falar de novo com a pessoa ali que tava na recepção. E... pra minha surpresa, o cara que me viu no banheiro, o funcionário que me viu no banheiro, tava lá na recepção. Só que ele não fez nem questão de atender o nosso problema. Foi uma outra funcionária, ele viu que a gente tava lá, ele viu que a gente tava conversando sobre esse problema e ele ficou passando em volta, né, pra, sei lá, fazer o serviço dele. Ele não teve a consideração de vir falar com a gente sobre esse problema de primeira. A gente ficou falando com a mulher, a gente ficou falando sobre o problema. Moça, o que você faria se fosse você no lugar, né? Meu namorado tava falando, né? O que você faria se fosse você que fosse vista ali por um homem do hotel, né? Uma pessoa que você nem conhece ainda tivesse com um celular ali apontando pra você, né? O que você faria? E tipo assim, eu juro pra vocês que o posicionamento deles era muito irresponsável. Muito irresponsável. Era uma... Eles estavam muito com aquela vibe Mendokusai. Meio que, ai, que saco fazer isso, sabe? Ai, que saco tá aqui. Todos eles. Todas as pessoas com quem a gente foi conversar, eles não tiveram uma atitude responsável, madura com esse problema. O que meu namorado ele também tentou buscar foi que o que eles poderiam fazer para melhorar esse sistema. Pelo que eles falaram, toda vez que alguém vai checar a casa de banho, a área ali de banho feminina, muitas das vezes não é uma mulher que vai ver ali se tem algum hóspede se banhando. Muitas das vezes é um homem que vai entrar ali. Se esse cara, ele entra no banheiro e uma mulher estiver saindo dessa área de banho, isso pode ser considerado um crime, com certeza. Né? Foi o que o meu namorado falou. Então, como eles conseguem ainda ter esse tipo de sistema? Pelo que eles falaram, é que naquele horário não tinha nenhuma funcionária mulher. Mas, o que a gente ouviu da gerente no dia anterior foi que ela tava ali sim. Ela poderia muito bem estar na recepção, poderia estar muito bem ocupada ali, mas é o que? 5 minutos? 10 que fosse, né? Poderia ter evitado um baita de um problemão. E o cara, depois de algum tempo, que ele viu que a gente tava ali, na maior conversa com a mulher, né? Na discussão, ele entrou. O cara que tinha me visto ali no banheiro, né? Ele entrou na discussão. Aí ele falou que, fui eu que estava lá na hora, né? E aí eu consegui ver o nome dele. A gente pegou o contato dele. Parecia que de primeira ele não queria dar o contato dele pessoal. Não é pessoal, né? Mas o contato profissional dele, né? O cartãozinho lá. Meu namorado insistiu, né? Meu namorado também pegou o contato da empresa matriz, né? Dessa rede de hotéis, para poder depois ligar lá para eles. Porque não parecia que eles queriam fazer algo a respeito. E o que esse cara falou, o que esse funcionário falou, foi que ele foi fazer a checagem se tinha alguém lá. Então, primeiramente, o que ele fez foi, do lado de fora, onde se guarda os sapatos,
antes de entrar na área de se trocar, ele meio que falou em voz alta se tinha alguém ali, que ele ia entrar. Porém, ele falando daquele lugar, uma pessoa que estaria na área de tomar banho, né, no ofurô, não iria de jeito nenhum escutar, porque tem uma porta ali. Porque a água tá fazendo barulho, né? É um ambiente totalmente diferente. Não dá pra escutar. Se ele fez isso, nós duas estávamos lá. Se ele realmente fez isso, né? Porque não dá nem pra provar isso. Então ele falou que ele entrou pra ver ali. Só que ele mesmo falou que ele não checou direito. Ou seja, acho que ele não tinha entrado na área do ofurô. Ainda bem, né? Porque a gente tava lá dentro. Eles falaram que não teria outro jeito de fazer essa confirmação de se teria algum hóspede ali. Ou seja, daqui pra frente, se você for usar esse hotel e for usar essa casa de banho, né, essa parte onde se toma banho, e for perto do horário de fechamento, quem vai fazer essa confirmação muito provavelmente vai ser um homem que vai entrar ali, né? Eles não deram absolutamente nenhuma proposta de melhora e nenhuma proposta de mudança, não falaram em nenhum momento que eles estariam propostos a mudar isso. As únicas coisas que eles falaram é que deveria sim ter um anúncio ali para falar que não poderia entrar mais porque estaria, né, em manutenção, estariam resolvendo um problema ali, e esse anúncio não estava, essa placa não estava. Eles suporam que não tinha mais gente lá, sendo que tinha, né, 2 pessoas. O que eu acho mais absurdo dessa história toda é que mesmo que, né, seja o conserto da porta, né, por que que a pessoa ficou com a porta escancarada, sendo que só de você chegar perto já dá pra ouvir o barulho do secador. E além do mais, eles não abriram a porta e fecharam ao ver alguém ali, né, que tinha uma pessoa ali. Tava na cara, tava na frente deles, a mulher que tava secando o cabelo. Eles abriram tudo e ficaram. Não é que eles estavam abrindo a porta já estava aberta. Quando eu me dei conta, eles estavam lá. Não sei há quantos minutos eles estavam ali. Eu achei uma barbaridade, foi isso. A pessoa, ela continuou ali. E não se propôs nem a falar, olha, a gente tá aqui. Mesmo que a mulher estivesse ali de roupão, né? Ele não teve nem a consideração de falar, ó, a gente tá aqui. Porque a mulher, ela não sabia. O que o meu namorado também falou foi que se em uma dessas vezes que ele for ali confirmar, né, o cara, o funcionário, for confirmar que não tem ninguém ali, não tem nenhum hóspede, se alguém sair dessa área do ofurô, dessa área de banho, pra área onde se troca, né, se ele vê a pessoa ali nua, ele vai preso. Caso, né, tenha acontecido de ter realmente ali o vídeo do cara, né, gravando a gente, também poderia muito bem ser preso, mas a gente não conseguiu essa confirmação. A gente até pediu pra pessoa, né, pro funcionário do hotel pra entrar em contato com a empresa terceirizada, né, porém, né, com a boa vontade que eles estão, né, de fazer uma coisa, meio que assim, o nosso problema pra eles foi meio que a conversa chata de hoje, sabe? O cliente chato de hoje, meio que acabou por ali. A gente fez o check-out, saiu e aí acabou o problema, sabe? Pra eles. Eles não tiveram nenhuma postura responsável pra lidar com aquilo, nenhuma consideração pra resolver esse problema, né? Pra poder tomar cuidado daqui em diante, né? Porque meu namorado, ele falou, eu não quero que vocês peçam somente desculpas. Eu quero que vocês tenham uma sugestão, um plano, né, pra poder resolver esse problema. Porque se vocês acham que isso não é absurdo, então o sistema desse hotel, ele tá com um problema terrível, sabe? E eu acho que, assim, mais do que eu vim aqui falar, nossa, olha o que aconteceu comigo, é eu poder avisar vocês que isso pode acontecer, sabe? Porque mesmo o que aconteceu ali com a menina que achou um cara embaixo da cama, né? A gente fica esperta, né? De agora em diante, toda vez que eu vou sair pro hotel, eu verifico. E a partir de hoje eu também vou tomar mais cuidado ainda quando eu estiver numa casa de banho dessas, num onsen que for. Porque isso pode acontecer.
E achei terrível, porque eu achei que no Japão isso não aconteceria, né? Desculpa o vídeo longo, a gente tá tentando tomar as providências ainda, porque a gente ainda tá tentando entrar em contato com o hotel, a matriz, e também exigir mais explicações por esse funcionário aí. A gente também tem os nomes deles, e vamos tentar aí ver o que pode ser feito também. Tomem cuidado, especialmente com essa rede de hotéis.